Expansão europeia. Estados modernos, centralização política e sociedades nacionais. Durante o predomínio do feudalismo, a Europa dividia-se em diversos reinos. Cada reino, o poder político era partilhado entre rei, os grandes senhores feudais e os governos das comunas. As comunas eram cidades que adquiriam autonomia e tinham a autoridade para regulamentar o comércio, instituir impostos, controlar procedimentos judiciais, preservar a liberdade do cidadão, entre outros. Não havia, portanto, um poder único ou uma autoridade central. Nos séculos finais da Idade Média, a organização da sociedade europeia começou a mudar. Vejamos algumas condições que contribuíram para a desestruturação do feudalismo. As revoltas camponesas contra a exploração feudal, o desenvolvimento do comércio e a ascensão da burguesia, o enfraquecimento do poder da nobreza feudal. No processo de consolidação das monarquias nacionais, o governo organizava algumas estruturas do Estado moderno, tais como burocracia administrativa, força militar, leis e justiças unificadas e sistemas tributário. Portugal, a formação de um país. Portugal foi um dos primeiros países europeus a pôr em prática uma eficiente centralização político-administrativa. Nos séculos V e VI, a maior parte dos povos que habitavam a Península Ibérica, os romanos e os germanos, converteu-se ao cristianismo. No século VIII, a região foi conquistada por muçulmanos vindos do norte da África. Essa ocupação prolongou-se até o século XV. Durante o período, os cristãos e os muçulmanos alternavam momentos de luta com os períodos de relativa paz, o que possibilitou variadas trocas culturais e comerciais. Reconquista cristã. Portugal formou-se como um reino independente no século XII, em meio à luta dos cristãos para expulsar os muçulmanos que ocupavam parte da Península Ibérica. Essa luta cristã foi chamada de Reconquista. Comércio e navegação. As diferenças religiosas entre os católicos e os muçulmanos não impediram que os portugueses fossem influenciados pelas práticas árabes do comércio e navegação. Em primeiro momento, a economia de Portugal era predominante agrária. Os principais produtos eram vinho, azeite, trigo, cevada e aveia. Depois, a economia voltou-se também para atividades marítimos comerciais, destacando-se a pesca e o comércio da sardinha, baleia, atum e bacalhau. Revolução de aves. Comerciantes e banqueiros portugueses, interessados na expansão da atividade marítima, uniram-se em torno de Dom João, irmão bastardo do rei falecido, em defesa da independência política do reino. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução de Aves, pois Dom João era mestre da Ordem de Cavalaria de Aves, saiu-se vitorioso. Expansão, a conquista do mundo pelos europeus. Desde o século XI, em Portugal, alguns setores ligados à administração pública e à burguesia queriam enriquecer por meio da expansão de atividade marítima comercial. No entanto, os comerciantes da Península Itálica dominavam o lucrativo comércio de especiarias, que são canela, pimenta, noz moscada, entre outros, e o de artigo de luxo são tapetes, tecidos de seda, objetos de porcelana que vinham do Oriente. A alternativa encontrada pelos comerciantes portugueses para participar desse comércio foi investir na descoberta de um novo caminho para o Oriente através do Oceano Atlântico. Então teve início a época das grandes navegações, que expandiram os limites do mundo até então conhecido pelas sociedades europeias. Essas sociedades desconheciam terras como a América e a Oceania, grande parte da África e da Ásia. Conheciam parcialmente o Oceano Atlântico e desconheciam os oceanos Pacífico e Índico. Condições técnicas. O projeto de expansão marítima comercial português também foi possibilitado pelo desenvolvimento técnico-científico, que levou ao aperfeiçoamento da arte da navegação e permitiu viagens de longa distância. Vejamos algumas das inovações técnicas mais destacadas. Caravela foi a principal embarcação marítima utilizada nas grandes navegações. Desenvolvida pelos portugueses, era um navio de estrutura leve, movido pelo vento. Sua principal característica era a vela de formato triangular, que podia ser ajustada em várias direções para captar a força eólica. Assim, qualquer que fosse o sentido do vento, a caravela podia navegar na direção desejada pelo piloto.
Cartografia. A elaboração de mapas teve significativo avanço. Esses mapas eram considerados verdadeiros segredos de Estado, mas as informações circulavam quando o navegador de um país passava a servir a outro. Bússola, instrumento de orientação espacial introduzido nas navegações europeias desse período, cuja invenção é atribuída aos antigos chineses. E, por último, a progressiva aceitação da noção de que a Terra é esférica também favoreceu as grandes navegações.